Bíblias em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 1. Aleluia. Apocalipse 2, capítulo 2. É a carta às 7 igrejas. E aqui o Senhor entrega a carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso. A palavra diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O verso 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tem aqui uma igreja ótima, né? A carta está top. Mas olha o que vai dizer o verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro, o que, igreja? O teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pai querido e amado, em o nome de Jesus, momento da tua santa palavra, eu me coloco, Senhor, com temor e com tremor também diante da tua presença. Eu clamo que por tua graça e misericórdia, tua santa palavra possa falar aos corações nessa noite, trazer mudança, libertação, trazer cura, trazer salvação. Eu te peço, Deus, que os ouvidos possam estar atentos, e que eu, Senhor, possa ser o teu canal, não para meu engrandecimento, mas para a tua glória e por tua misericórdia nessa noite. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, amém. Pode estar sentado, igreja. Como eu falei no início para vocês, igreja, o livro de Apocalipse, ele inicia com 7 cartas direcionadas a 7 igrejas, cada igreja de uma cidade. Das 7 igrejas, 6 foram achadas em falta com Deus. Só uma das igrejas deixou de receber uma repreensão de Deus, que foi a igreja de Filadélfia. Depois da igreja de Filadélfia, eu posso arriscar dizer que a igreja dos Efésios, a igreja da cidade de Éfeso, é uma das igrejas que está mais próxima do propósito, mas que infelizmente não está no propósito. Pastor, mas se essa carta foi endereçada para Éfeso, por que ela serve também para nós? Queridos, desde o período bíblico, ainda que uma carta fosse endereçada a uma determinada comunidade local, Coríntios, Tessalônica, Colossos, Efésios, ainda que ela pudesse ser endereçada a Laodiceia, Filadélfia, Mirna, essa carta ela era lida por outras igrejas também. Desde o período bíblico já é amplamente admitido, conhecido, reconhecido que as cartas, ainda que endereçadas a uma igreja, elas são
universais. Elas têm uma aplicação universal. Então hoje, quando falarmos de Éfeso, dos Efésios, você tenha certeza que eles são espelhos para nós. Você tenha certeza que a forma que eles foram achados, a conduta deles, a saída, a rota de fuga que Deus deu para eles, de conserto, também é nossa, também é para a gente. Éfeso é uma cidade estratégica, rica e com uma excelente cultura. Essa igreja, ela nasce de um avivamento. Não sei se você se lembra da sua leitura de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele prega para toda a bacia do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele fica um pouco a norte da nação de Israel. E Paulo, nas suas viagens, ele vai tangencionando assim, ele vai fazendo a volta do mar Mediterrâneo e ele prega em muitas cidades que falam a língua grega. Éfeso foi uma dessas cidades. Paulo prega e funda uma igreja lá nos Efésios, perante os Efésios. Paulo tem tanto zelo por essa igreja, que faz com que ela seja pastoreada por líderes fortes. Paulo pega alguém que ele formou, que ele discipulou, que ele ganhou, e que ele chama de filho, que é Timóteo. E o que ele faz? Ele pega Timóteo e envia para a igreja de Éfeso, dos Efésios. Essa igreja, a leitura diz para a gente, é que ela era firme na doutrina. Naquele período, isso não é de hoje, tá, gente? Naquele período já tinha falsos apóstolos. Naquele período já tinha gente pregando a palavra falsamente. E essa igreja dos Efésios, ela se opõe aos falsos apóstolos e denuncia a mentira deles. Ou seja, é uma igreja firme da doutrina. É uma igreja que sabe o que está fazendo. Tanto que até o versículo 3... o texto diz que eles que eles tiveram paciência, que eles foram empenhados nos trabalhos. Está indo bem, mas aí tem uma questão. Jesus fala assim para eles: eu tenho porém contra ti. Apesar de tudo isso, eu tenho porém contra ti. Muitas vezes a gente pensa que está bem. Muitas vezes a gente está aparentemente bem. Muitas vezes a gente está exteriormente bem. Mas na verdade, nós não estamos bem. E aqui o Espírito Santo mostra exatamente isso. Tudo aparenta que vocês estão bem, Efésios, tudo aparenta que vocês estão bem. Porém, eu tenho um negocinho aqui para falar com vocês. E talvez você está aqui nessa noite, está com uma roupa bonita, está até sorridente, quando a gente pergunta está tudo bem, você diz está tudo bem, mas talvez internamente não está tudo bem. E hoje o Espírito Santo, ele te trouxe aqui para que você não precisa sair por aí dizendo para todo mundo que não está tudo bem. É óbvio, a gente não vai sair por aí para todo mundo dizendo, não, quando eu boto minha cabeça no travesseiro, dá uma vontadezinha assim de chorar. Quando eu chego dentro da minha casa, dá uma tristeza, sabe? Quando eu vou falar com Deus, eu sinto uma culpa, eu me sinto um nada, eu me sinto um ninguém, eu me sinto alguém estéril. A gente não precisa ficar dizendo isso para todo mundo. Mas hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que Ele te conhece. O Espírito Santo, ele te trouxe aqui para dizer que ele conhece o seu interior. Sabe aquele compartimento lá dentro do teu coração? Sabe aquele lugar quando você vai conhecer um imóvel novo, um apartamento novo, uma casa nova, e aí a casa é muito grande, você fala assim, caramba, ainda tem esse quarto aqui. Alguém já viu isso? Já passou por essa situação? Dos outros, né? A nossa não é a nossa não. Mas já passou? Caramba, ainda tem esse quarto aqui. Às vezes assim é o nosso coração. Ainda tem esse quarto aqui, que a gente pega o nosso lixo e deixa dentro desse quarto.
E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que Ele conhece esse quarto. Hoje o Espírito Santo Ele te trouxe aqui para dizer que Ele conhece esse interior, sabe? E Ele te trouxe aqui para evitar a tua perdição e a minha. Ele nos trouxe aqui para evitar que a gente esteja completamente desalinhado. E a Raquel está super alinhada comigo, ela já botou. Eu creio, sabe, que você, e eu falo você, eu falo eu também, a gente pode estar certo por fora e às vezes desalinhado por dentro. Essa igreja tem obras? Tem. Essa igreja tem trabalho? Tem. Essa igreja persevera? Persevera. Essa igreja deve ter um time de trabalhadores, um time de voluntários, um louvor, sabe, uma ação social, uma coisa linda. Mas Deus fala assim: vocês abandonaram o primeiro o quê? O primeiro amor. E aqui está o centro do problema: os efésios abandonaram o primeiro amor. E se eu te perguntar nessa noite o que é primeiro amor, você vai dar uma resposta que eu já sei. Você vai dizer assim: o primeiro amor é quando o novo convertido, ele adora orar, ele quer ir na igreja, ele quer que o pastor crie trabalho. O novo convertido, ele quer morar dentro da igreja, ele adora a igreja, ele tem aquela coisa. Isso é o primeiro amor. Vamos devagar, não é bem isso não. A palavra grega, foi escrito em grego o Novo Testamento, não se esqueça disso. A palavra grega para primeiro, falei isso com Paulo Gino antes do culto. A palavra grega para primeiro é protos. Não é o primeiro cronológico, não é o que vem antes. Ou seja, o texto não está dizendo que eles perderam o amor do começo, como todo mundo interpreta. Todo mundo não, como a maioria interpreta. O texto não está dizendo que os efésios perderam o amor do começo. O texto não está dizendo que os efésios perderam o amor da conversão, que eles perderam o fervor da conversão. O texto está dizendo que eles perderam, que Cristo perdeu a prioridade, que Cristo perdeu a centralidade, que Cristo deixou de ser aquilo que vem antes de tudo. Ou seja, Jesus não está dizendo assim: eu não estou mais no começo, vocês não estão mais no começo. Jesus está dizendo: eu deixei de ser o centro de vocês. Posso ouvir um glória a Deus? A igreja de Éfeso continua trabalhando, a igreja de Éfeso continua servindo, a igreja de Éfeso continua defendendo a verdade, a igreja de Éfeso continua combatendo os falsos apóstolos, mas eles perderam a devoção a Cristo acima de tudo. Posso te lembrar? Cristo está acima de tudo. Cristo está acima de tudo e de todos. A supremacia, o poderio, a centralidade. Cristo é o primeiro nas nossas vidas, igreja. É por isso que eu aprendo que a gente pode estar certo por fora e desalinhado por dentro. Eu tenho que cumprir essa escala. Eu já faltei, se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção. Mas eu vou cantar hoje, eu tenho que estar bonito porque eu vou cantar hoje, sabe? Aquele irmão passou na minha frente. E a gente vai desenvolvendo as nossas relações, as nossas burocracias. Os Efésios estavam assim. E Cristo, Jesus está dizendo: cadê meu lugar? Cadê meu lugar? Cadê meu lugar? Cadê o lugar que eu tenho que ocupar? Cadê a minha posição? Cadê a minha prioridade? Eu sou o primeiro. O primeiro não é o que vem antes. O primeiro não é o que começa. O primeiro é aquele que tem o centro. Aleluia. Primeiro amor não é só amar a Cristo, é colocar Cristo acima de tudo. Eu lembro os testemunhos antigos, sabe? Eu sou de uma época, irmão, que marido se atrevia a proibir mulher de vir na igreja. Eu tenho aqui alguns testemunhos de mulher dizendo: não posso. Eu largo você, mas eu não largo Jesus. O problema é seu, fica aí reclamando. Está ali a missionária que não me deixa mentir. Irmã Janeide, né, irmã Mocinha? Mesma coisa.
O marido falou: se virar crente acabou. Ela: então acabou. Sabe por quê? São pessoas que Cristo é o centro. São pessoas que Cristo está acima de tudo. Está acima de marido, está acima de mulher, está acima de filho, está acima de trabalhos. Eu estou dizendo Cristo. Eu não estou dizendo ocupação na igreja. Tá bom? Se meus trabalhadores aqui, meus eu falo no bom sentido, se os nossos trabalhadores aqui um dia for viajar com a família, for curtir a esposa, curtir o marido, eu vou bater palma. Cuide da tua família. Eu estou dizendo que Cristo está acima de tudo. Não é a minha ocupação na igreja que está acima de tudo. É o Senhor Jesus Cristo que está acima de tudo. Porque é possível estar na igreja, igreja. É possível servir na igreja, igreja. É possível participar da igreja. E às vezes Cristo perder essa posição. Clarissimamente os efésios fizeram isso. Tinha um crachá. Nosso crachá aqui é bem bonito. Mandamos fazer. Tem a foto, tem a credencial. Bonitão. Eles tinham um crachá. Eles tinham posição, eles tinham função, mas Jesus está dizendo: cadê eu? Cadê eu? Cadê o meu lugar? Cadê a minha presença? Determinado pastor, uma vez eu escutei da boca dele, não é essas carochinhas que às vezes contam anedota evangélica. Ele disse que a igreja passava um momento difícil, a igreja que ele pastoreava, e aí as pessoas não estavam mais com compromisso de ir nos cultos. Isso é terrível para um pastor, irmãos. Culto de domingo, sabe? Culto de domingo precisa de gente, precisa de equipe, precisa de obreiro, precisa de músico, precisa de levita, precisa de pregador, precisa de gente. Para um pastor é um caos não ter gente no domingo. E aí a igreja começou a faltar domingo. O vice dele era o ministro de louvor. E aí enquanto as pessoas faltavam, ele ficava muito chateado. Mas ele aguentava. Um dia, faltava 2 horas para o culto começar, Joãozinho. E aí o vice ligou e falou assim: não vou no culto hoje, que eu estou indo numa festa da minha família. E aí o pastor falou assim: brinca de outra coisa, isso é uma brincadeira, isso não é verdade. Não é verdade. Você não vai ter ministro de louvor hoje no culto, que eu vou numa festa da minha família. E aí esse pastor desligou o telefone, ele ficou tão chateado, porque as pessoas não estavam mais priorizando o culto. Agora o ministro de louvor dele parou de priorizar o culto, ele foi dobrar os joelhos e foi reclamar com Deus: Senhor, como é que eu vou fazer o culto sem as pessoas? Como é que eu vou fazer o culto sem o meu vice-pastor aqui, o vice-presidente, que é o levita, que é o ministro de louvor? Como é que eu vou fazer culto sem a presença deles? Quer escutar o que Deus respondeu? Vou te falar. Deus respondeu assim: você está fazendo culto há tempos sem a minha presença e até hoje você não reclamou. Tem que ter um músico bom? Tem que ter gente nas cadeiras? Tem que ter uma mídia boa? Tem que ter trabalhadores que amam o que fazem? Tem. Hoje eu fui pisar lá no banheiro lá de baixo, manchei o banheiro todo, estava limpinho, eu fiquei com vergonha, que a irmã tinha acabado de limpar. Eu fui pegar um pano para eu mesmo limpar. Uma pessoa, eu não vou citar não, falou assim: não pastor, me dá aqui que eu limpo. Pode deixar pastor, não precisa o senhor não, deixa aqui eu limpo. Eu tenho maior orgulho disso, de gente que faz com amor. Mas esse pastor, ele deu tanto valor às pessoas e ele esqueceu que Cristo tinha que estar no culto. Mas Jesus é tão maravilhoso e ele está tão perto de nós que ele fala para os Efésios: ainda tem jeito. Isso não é bom? Imagina, a gente dá uma bronca no nosso filho, na nossa filha. Eu faço isso direto, exigente. Mas não é bom uma bronca que dá uma rota de saída? Olha, se você fizer isso aqui vai melhorar. E Deus faz isso com eles. Deus fala assim: vocês deixaram o primeiro amor. Mas Ele vem com algo para corrigir, para melhorar. Tanto que no capítulo seguinte, no capítulo 3, verso 19, Deus diz assim: eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Então eu percebo que Jesus está se direcionando a essa igreja, não para pisar neles, acabar com os Efésios agora.
Jesus está dizendo assim: vocês estão falando nessa parte, mas tem saída. Você crê nisso? O dia que o Senhor confronta alguém, não é para matar. O dia que o Senhor confronta alguém, não é para destruir. Não é. É porque Ele não desistiu dessa vida. Sabe? Ele não desistiu dessa vida. Eu aprendo nessa noite, vem comigo, que eu vou acelerar, que Deus não negocia relacionamento, Ele chama de volta. Eu vou repetir: Deus não negocia relacionamento, Ele chama de volta. O verso 5 diz assim: lembra, pois, de onde caíste. Está aqui projetado. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não se arrependeres. Olha o que Jesus está dizendo. Efésios. Jesus está falando 3 coisas: lembra-te, arrepende-te e volta. Lembra-te, arrepende-te e volta. Eu vou perguntar para vocês, vocês são inteligentes. Jesus está dando uma sugestão. Jesus está dando uma alternativa. Ele não está dando nem sugestão, nem alternativa. E às vezes a gente pensa assim: não, se eu sentir um toque, não, se eu tentar mais, não, se alguém falar comigo, se alguma coisa acontecer, não. Jesus não está dando uma alternativa, Jesus não está dando uma sugestão. Jesus está dizendo: lembra-te, arrepende-te e volta. Às vezes a gente pensa que é alternativa. Eu vou pensar mesmo se eu preciso alinhar minha vida com Deus. Vou ver se é necessário. Vou ver se é importante. Não é importante, é fundamental, é obrigatório. Ele está dizendo: lembra-te. Ou seja, olha a tua vida, olha para trás, vê aonde começou a dar errado, observa o momento que tudo começou a dar errado, se arrepende e retorna. Que lembrar é identificar. Tem muita gente dizendo assim: não, a síndrome de Adão foi a mulher que você me deste, Senhor, que o Senhor me deste. Não, porque foi o irmão que falou alguma coisa. Não, porque botaram aqui a perna para eu tropeçar. A Bíblia está dizendo: lembra-te. Ninguém pode te fazer cair. Ninguém. Se tu estiver firmado em Jesus, ninguém nos faz cair. Lembra-te qual foi o dia. E Ele está dizendo: arrepende-te e volta. Às vezes a gente está esperando sentir algo novo. Às vezes a gente está esperando um toque para voltar. Às vezes a gente está pedindo a Deus um sinal. Mas a volta não depende de sentimento. Às vezes a gente pensa assim: nossa, eu estou sentindo aqui um arrepio. É? Arrepio? Tem música de endemoniado lá fora que arrepia também, mexe com o emocional. O seu time de futebol, o meu não, o de vocês, às vezes ele te faz ficar arrepiado. Mas não é Deus. Então Jesus está dizendo: não espera arrepio, não espera sentimento. O sentimento vem depois. Aquela presença gostosa que a gente sente no coração, não fica esperando essa presença, porque ela vem depois. Hoje Ele está chamando, hoje Ele está convocando um povo para retomar aonde parou, para continuar de onde parou, para perceber aonde perdeu a essência e retomar a sua jornada. Aleluia. Eu vou pular aqui um pouquinho e vou para o 3 para terminar. Eu aprendo, igreja, que ou você, quando eu falo você, eu também, ou a gente se reposiciona, ou a gente perde o propósito, ou a gente fica pelo caminho. É uma opção, é uma ordem. Olha o que ele vai dizer no verso 5 no final. Ele vai dizer assim: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei
e tirarei do seu lugar o que, igreja? O castiçal, se não te arrependeres. Deus está dizendo assim: olha, o castiçal vai ser retirado. O castiçal nada mais é do que um candelabro, um candeeiro que segura as velas. Ele não é a presença propriamente, ele sustenta a presença, ele representa a presença, ele mostra a influência como luz, ele mostra a utilidade espiritual. E Deus está dizendo para os Efésios: olha, se vocês não voltarem, eu retiro o candeeiro, eu retiro a minha presença, eu retiro a minha glória, vocês perdem utilidade espiritual, vocês perdem representatividade no mundo espiritual, vocês vão passar a ser um nada na minha presença. É o que Deus está dizendo para eles. Tem gente que continua frequentando, isso é bom. Tem gente que continua funcionando, tem gente que continua existindo, mas perdeu relevância espiritual. Eu te dou uma lista de gente de 20 anos atrás, 30 anos atrás, que quando pegava o microfone, irmãos, era uma glória. Esse sim a gente arrepiava. Eu não sentia arrepio, eu sentia arrepio no esôfago da presença de Deus quando ele usava certas pessoas. Mas aí pensaram que a mulher era um carro. Carro a gente troca um velho por um novo e paga a diferença, né? Aí essas pessoas começam a acreditar que troca para uma mais bonita, para uma mais nova. O que Deus faz? Tira o castiçal. Vai sozinho, bonitão. Vai sem castiçal agora que eu quero ver. E tem muita gente andando sem castiçal. Tem muita gente que tinha unção, tem muita gente que tinha presença, tem muita gente que tinha poder, tem muita gente que tinha graça em suas palavras e vem perdendo. Crente, você que está aqui nessa noite, crente tem brilho. Sabia disso? Crente tem brilho. O crente, quando ele está mais para lá do que para cá, você olha assim, se você tiver amor mesmo, você olha com discernimento de Deus, você percebe perda de brilho. Crente tem brilho. E eu te pergunto hoje, como é que está teu brilho? Os Efésios perderam o brilho, estavam perdendo o seu brilho. Eu me recordo de Sansão. Um dia Sansão se levanta, como ele sempre fazia. Mas lá em Juízes 16, 20 diz assim: porém ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele foi para a briga com a força de Deus, mas não tinha mais Deus. E hoje Deus está dizendo: é tempo da gente reposicionar, para não perder o nosso propósito. Queridos, quem está aqui em cima, seja louvando, seja ministrando. Quem está aí trabalhando, quem ostenta uma Bíblia, quem é chamado de servo de Deus, vai passar dificuldades, vai passar lutas, vai passar momentos difíceis. Vai ter dia que tu vai clamar e vai sentir que a oração passou nem do teto. Vai ter dia que tu vai dormir mais cedo e vai dizer assim: quero logo que acabe esse dia. Mas em todos esses dias, Jesus nunca vai deixar de estar contigo. Em todos esses dias, o meu Senhor e Salvador nunca vai deixar de estar contigo. Mas é fundamental que tu não perca o teu propósito, o brilho que tem na tua vida, a palavra ungida que sai da tua boca, o braço que Deus usa através de você para acolher, o amor que tem na tua vida, as coisas boas que Ele colocou em você. É fundamental que a gente, a cada momento, de tempos em tempos, a gente se reposicione. Eu falava com a minha esposa antes do culto começar ali em cima, cheguei um momentinho mais cedo, eu falava assim com ela: essa conversa fiada de que quando a gente é novo convertido, que a gente é bom e depois a gente perde, eu sou exemplo que não. Irmãos, eu buscava quando eu era novo convertido, eu li a Bíblia todo dia. Quando começaram a me dar a oportunidade, antigamente não é igual eu faço com o pessoal aqui não, tá? Que eu aviso. O Isaac já tem 15 dias que eu avisei, o Felipe já tem uns 20, uns 10, vão receber a oportunidade.
A Brenda já sabe que terça-feira que vem é ela que prega, na outra é o Jonas, todo mundo já sabe. Na minha época não era assim. Na minha época, na hora de orar para pregação, você sabia que ia pregar. Eu estudava a Bíblia todo dia. Mas eu vou te dizer, eu não troco a versão de hoje do pastor Felipe pelo Felipe lá em 1998, 97, 99, eu não troco. A versão de hoje tem muito mais temor, a versão de hoje tem muito mais cuidado, muito mais obediência, muito mais busca. Então isso é conversa fiada de que a gente era melhor quando era novo convertido. Não, Jesus tem um caminho novo para você a cada dia. Jesus tem uma presença nova, um alimento novo para você a cada dia. E antes, isso é característico do Novo Testamento. O Antigo não é assim. O Antigo é juízo e depois aviso. O Novo é aviso. E se não se arrepender, vem dificuldade, vem juízo. E hoje eu mostro para vocês que ele vem com um aviso para os Efésios. Lembra, se arrepende, volta. É oportunidade que o céu está nos dando. Hoje, Jesus nos chama a refletir. Será que em algum momento ele deixou de ser prioritário? Será que em algum momento ele deixou de ser o centro? Será que pelas preocupações, burocracias, será que pelo ativismo na igreja, ele deixou de ser o centro? Os efésios não tinham um problema visível, mas estavam esfriando por dentro. E talvez você está aqui hoje, você não está afastado, mas também não está como antes, está esfriando por dentro. E hoje Jesus me trouxe e te trouxe para dizer o seguinte: você não pode continuar assim. Tu crê nisso? Ele está dizendo, você não pode continuar assim. E além disso ele está dizendo, ainda dá tempo de reposicionar e ficar firme no teu propósito. Eu te convido a estar de pé nessa hora. O tema da palavra, volte antes que esfrie de vez. Está ali o castiçal. Ah, pastor, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Acontece mesmo. Ah, mas me falaram, me agrediram, me humilharam. Acontece mesmo com todo mundo. Mas Jesus, ele nos dá uma oportunidade de dizer, você não pode ficar assim. Hoje é o dia da gente voltar. Talvez não seja aceitar Jesus de novo, que você já aceitou. Talvez não seja retornar, porque você não está afastado. Talvez seja o tempo do nosso coração voltar. Sabe aquele quartinho da bagunça? Aquele quartinho que a gente joga os entulhos? Hoje ele está pegando esse quartinho, botou uma caçamba do lado de fora e está tirando tudo e tirando para jogar para fora. Hoje ele vai voltar a ser o centro. Hoje ele te convida para abrir esse espaço para ele voltar a ser o centro. Não porque eu tenho que agradar X, Y ou Z, não. Nós temos que agradar a Jesus. Depois a gente agrada X, Y ou Z. Eles não perderam tudo. Eles se afastaram do essencial. Eles não perderam, não caíram em pecado. Eles perderam a referência. E o mesmo Deus que apontou é o mesmo Deus que diz aos Efésios, eu recebo de volta. E hoje ele está dizendo, eu te recebo de volta. Abra o teu coração para que eu possa voltar a ser o centro. Volte antes que esfrie de vez. Eu quero convidar pessoas, mais do que eu, o Espírito Santo, convidar pessoas para um posicionamento espiritual. Se você hoje reconhece que tem que voltar para Jesus também, pode vir. Eu vou orar alegremente por você. Mas ele está convidando pessoas para um posicionamento espiritual. O teu problema não é o centro.
A tua dificuldade não é o centro da tua vida. Jesus está dizendo: eu é que sou o centro. O primeiro amor é a centralidade de Cristo. E é isso que Ele nos convoca hoje a darmos. Aleluia. Eu não vou estender muito. Eu quero te convidar nessa noite a sair do seu lugar. Uma decisão, ela é concretizada saindo do nosso lugar, que você declara para o mundo espiritual que você decidiu. Eu oro pela tua vida. Eu não te julgo, eu não te condeno, eu não acho que você é sem vergonha, não. Eu oro para que o Senhor te ajude nessa decisão. Pastor, eu já fui aí na frente dezenas de vezes. Não importa. Não importa nem os irmãos que estão vendo, eles têm nada a ver com isso. Jesus tem tudo a ver com isso. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Bom, Ele está tocando em corações. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar as minhas voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou
te perdi nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Jesus, nós vamos orar. Oh, Jesus, Deus está te tocando, pode vir ainda. Sai do seu lugar. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. A pregação não ofereceu nenhuma vitória, nenhuma bênção foi oferecida. Só foi pregada a centralidade de Cristo. E vocês estão aqui na frente porque escutaram a voz dele. Oh, Jesus, vamos orar? O momento mais importante das nossas vidas é quando a gente se concentra e abre o coração em oração. Esse é o momento sublime do nosso dia. Igreja ligada, estende suas mãos para cá. Vem comigo, igreja. Aleluia, Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Espírito de Deus, Espírito da verdade, eu abro essa oração em nome de Jesus. Senhor, ao impor as minhas mãos sobre essas vidas, que não seja a minha mão, mas seja a tua mão tocando. Em o nome de Jesus. Tu conheces, ó Deus, este coração. Tu conheces, ó Pai, este interior. Tu conheces, ó Deus, a essência desta vida. Tu sabes o que a tua filha, o que o teu filho pede, e mais do que aquilo que ele pede, tu sabes o que ela precisa nessa noite. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, hoje, Senhor, nós não oferecemos carro ou casa própria, nós falamos da centralidade do Senhor, e é isso que eu rogo para a vida da minha irmã. Eu repreendo, Senhor, toda ação de Satanás. Eu repreendo todo intento, todo plano de Satanás em nome de Jesus. E eu declaro que o Senhor se apodera do teu coração e da tua mente. Em nome de Jesus, ó Pai, toma essa vida, envolve, meu Deus, essa vida nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, seca essas lágrimas, enche esse coração, meu Pai, e Deus renova, Deus, renova hoje na Tua presença, reposiciona, Pai, coloca numa posição que é Tua, em nome de Jesus. Eu apresento hoje essa vida, Pai, eu apresento, Senhor, dúvidas que a Tua filha pode ter. Eu apresento, Pai, questionamentos que ela pode ter, ó Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor seja a certeza no coração dela. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ante as incertezas, que ante as dúvidas, o Senhor seja a certeza. Eu clamo, Senhor, que o Senhor se mostre a ela, que o Senhor se manifesta a tua filha, que o Senhor se revele a ela, Pai, que o coração dela possa ser cheio, meu Deus, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus,
a teu respeito. Em o nome de Jesus eu intercedo acerca da tua vida. Em o nome de Jesus eu intercedo por uma nova versão sua. Em nome de Jesus eu quero declarar a partir de hoje uma nova versão. Uma versão melhor do que aquelas que já existiram. Uma versão melhor do que aquelas, mais profunda, com mais afinco, na presença do meu Deus. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero repreender tudo que possa ter sido lançado contrariamente. Eu repreendo, Pai, tudo que possa ter sido semeado pelo inimigo de nossas almas, Pai, e vem hoje sobre esse coração. Pai querido, toma essas vidas, Senhor, fortalece essas vidas para que essa decisão, Pai, não se resuma ao dia de hoje. Fortalece essas vidas, Pai, para que esse reposicionamento, para que essa caminhada, Pai, não se resuma ao dia de hoje. Fortalece essas vidas para que elas possam somar a esse exército que o Senhor já tem levantado nesse lugar. Ó Deus, fortalece essas vidas, Pai, para que nas horas difíceis o Senhor possa ser o consolo, para que nas horas difíceis o Senhor possa ser a resposta, para que nas horas difíceis o Senhor possa ser a força que necessitam. Eu apresento, Deus, esses corações, eu apresento, Pai, essas vidas nessa hora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus eu te apresento nessa hora. Em nome de Jesus eu consagro o teu coração. Em nome de Jesus eu consagro a tua decisão. Recebe nessa hora uma presença. Recebe nessa hora uma limpeza nesse compartimento aí do teu coração. Recebe nessa hora uma purificação do céu. Recebe nessa hora o primeiro amor de volta. O primeiro amor de volta. O primeiro amor que possa ter ficado pelo caminho. O Senhor te devolve aquilo que ficou pelo caminho hoje. O Senhor repõe nas tuas mãos. O Senhor recoloca diante de você o que ficou pelo caminho. Segura nessa hora. Você vai precisar disso para a sua caminhada. Segura nessa hora e prossegue em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida. Eu oro a teu respeito em nome do Senhor Jesus. Vou voltar para o seu lugar glorificando a Deus nessa hora. Aleluia. Eu só quero tua presença. Aleluia, Jesus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Recebe hoje em nome de Jesus. Mas é muito importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aleluia. Hoje nós somos no monte. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu tenho muito orgulho de estar despertando uma geração para essa busca sincera. Porque aqui acho que praticamente ninguém tinha esse costume. E nós temos hoje uma igreja que está desenvolvendo esse costume. Hoje lá no monte tinha gente, Joana, você via pelas pessoas que já é gente experiente na caminhada, sabe? Eu cheguei em casa e falei com a Fabiana, tinha uma irmã lá pulando dessa altura. E ela encostou na outra pulou também. A Fabiana me olhou e eu falei assim: como eu queria ter participado disso. Eu não julgo. Ah, mas eu tenho teologia, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu não julgo, eu quero Jesus. E lá hoje eu vi gente experiente.
Eu tenho 28 anos de crente, eu vi gente lá com 40 anos de crente, acordando cedo no feriado e se dobrando diante de Jesus. 40 anos de crente, 50 anos de crente, se dobrando diante de Jesus. A gente que está só começando, precisa muito mais. A gente que está fresquinho na jornada, vamos fundo. Sabe como é que você continua? Sabe como é que você fortalece essa decisão de hoje? Buscando. A gente está em 21 dias de oração. Já anotou ali, teu nome já vai para a nossa oração. A gente já está orando por vocês. Mas você precisa se ajudar. Lembra que Deus disse para os Efésios? Lembra, arrepende e volta. Eles precisavam fazer uma parte importante. Então eu te convido a fazer a tua parte. Qual é? Buscar. Amanhã tem célula na Patrícia Guedes. Quinta tem célula na missionária. Tem célula do Vander na igreja. Tem momento para a gente se achegar. Se achegue, porque a mesa do Pai está posta. Aleluia. Aleluia. Deus amado, obrigado, Pai, por essa terça de impacto. Obrigado pelos louvores, pela presença de tantos irmãos, de tantos visitantes. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas decisões das pessoas que aqui tiveram. Eu rogo, Pai, que aqueles que acompanham através da live ou vão assistir depois esta palavra, que ela possa igualmente, Senhor, fazer o efeito, falar aos corações das pessoas. Eu te peço, Pai, por tua misericórdia, que assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta, nos reconduz às nossas casas, totalmente guardados e protegidos e amparados em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo aquele que ama e aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam: glória a Deus.